Ok. Portanto, tenho aqui, digamos, uma pequena apresentação dos conteúdos. Portanto, vou fazer uma pequena apresentação da ContaWatt, falar um pouco sobre aquilo que é o tema central da minha apresentação, que são as auditorias energéticas e a realidade que vivemos neste momento, que é uma realidade de transição, e a minha experiência neste projeto, no NEBS, e algumas notas finais que eu achei que valia a pena abordar. Pronto, a ContaWatt é uma empresa de serviços de energia criada em 94, resultou de um spin-off da Universidade de Coimbra, e principais clientes, sobretudo a nível da indústria, mas também transportes e edifícios. Nestas áreas das auditorias de energia, elaboração de planos de racionalização, implementação de sistemas formais de gestão de energia, medição e verificação, entre outros. E quando temos um bocadinho de tempo, também colaborar com instituições de I+D, como é o caso deste projeto, que é sempre interessante. Pronto, recorrendo aqui da definição da auditoria energética da ISO 50002, que é a ISO para este tema, fundamentalmente, de forma resumida, eles dizem que a auditoria energética é uma análise sistemática do uso de energia e do consumo de energia dentro do âmbito definido, a fim de identificar, quantificar e informar sobre as oportunidades de melhoria do rendimento energético. Portanto, fundamentalmente, temos aqui duas componentes, digamos assim, que se podem destacar, que é a caracterização do consumo de energia, e depois a identificação e a quantificação de oportunidades de melhoria do rendimento energético. Portanto, este é o foco, digamos assim, do trabalho da auditoria. E nesse âmbito, nós em Portugal temos já um histórico bastante grande. O processo começou em 82 com o antigo RGCE, que depois foi remodelado em 2008, que deu origem ao atual SGCE, que supostamente já devia ter sido revisto aqui há uns anos, mas que ainda estava a aguardar alterações. As várias mudanças de governo não ajudaram, porque já havia um protótipo desenhado desde 2015, 2016, já havia um protótipo, no qual alguns técnicos participaram, em conjunto, a pedido da Direção-Geral de Energia, mas pronto, é este que está neste momento em vigor e que continua a funcionar, e talvez seja o regulamento que melhor funciona de todos aqueles que eu vou aqui abordar. Depois temos aqui o Regulamento dos Transportes, a Portaria 228 de 1990, que, digamos, praticamente não sofreu alterações desde então. Portanto, é um regulamento velhinho, muito datado, com muitas deficiências ainda, em suporte, sem plataforma associada, portanto, ou seja, está a precisar de algum carinho, digamos assim, e esperemos que seja para breve. O regulamento que, digamos assim, que teve mais alterações foi o Regulamento de Certificação Energética de Edifícios. Começou em 90, com os velhinhos RCCTE e RCS. Depois foi remodelado em 2006 e depois a última versão, e depois em 2013, e a última versão é esta, que está em cima a verde, de 2020. É um sistema que, digamos, foi sendo simplificado, porque ele nasceu muito complexo, foi sendo simplificado, e, digamos, tem um percurso um pouco atribulado, e espero que tenha mais sucesso que aquilo que tem tido nos últimos tempos, porque também está a precisar. Depois, a reboque da Diretiva 27 de 2012 da União Europeia sobre a eficiência energética, foi publicado o Decreto-Lei 68/2015, 2015, que fundamentalmente é um sistema de cadastro de não PMEs, ou seja, isto é a primeira tentativa da Europa de criar, digamos, uma plataforma de cadastro das não-PMEs, no âmbito digamos, da procura de conhecer o que é que há e de criar, digamos assim, um primeiro passo
para a melhoria da eficiência energética. Portanto, entretanto, ele já fez o seu percurso e entretanto, já teve a revisão em 2023, que é esta Diretiva 1791, que deverá, não sei bem qual o termo a utilizar, ser transposta para a lei nacional até 11 de outubro, ou seja, na próxima semana. Não sei se virá a tempo. Eu sei que a ADN tinha já uma proposta desde junho, julho, se não estou em erro, que foi apresentada à área política e que está neste momento na mão deles, mas não sei se as eleições vão permitir que esta coisa... Não virá certamente, porque ainda não entrou sequer em discussão pública, não é? Portanto, ou seja, o texto está na Secretaria de Estado e agora vamos aguardar que venha para a discussão pública e depois irá para a lei. Lá vamos levar mais uma multa por transposição. Ok. Portanto, todos estes regulamentos, portanto, têm uma entidade gestora que é a Direção-Geral de Energia e Geologia, e todos eles têm bolsas de técnicos credenciados pela Direção-Geral para a realização das respectivas auditorias. O 68A, uma vez que é associado às empresas, digamos, as empresas nas instalações que são mais de caráter industrial, terão que ser técnicos do SCCE. Se forem edifícios, portanto, são técnicos do SCE. Os transportes têm uma bolsa de técnicos própria, mas pronto, tudo isto está devidamente organizado. Isto para dizer que, portanto, nós já temos aqui um historial, talvez o historial mais rico nesta área, dentro da União Europeia. Acho que só a Hungria e acho que mais ninguém. Acho que só a Hungria que tinha uma coisa parecida com isto. Permite-me só aqui uma pergunta, Paulo, que está muito relacionada com este slide. Que aqui que tu referiste, na parte dos transportes, há uma bolsa de auditores para cada uma destas entidades, não é? No caso dos transportes, dos regulamentos, sim. No caso dos transportes, sendo um decreto-lei já tão antigo e com a evolução que houve a nível de transportes, não é? Como é que, portanto, estes peritos que fazem auditorias ou sistemas de transporte vão tendo alguma formação adicional, vão acompanhando a evolução? Como é que funciona? É suposto. Portanto, nós também, quer seja dos transportes, quer seja na indústria, quer seja nos edifícios, portanto, as evoluções são constantes e temos de estar sempre a par destas coisas. Portanto, ali não é diferente. Ok. Pronto, olhando digamos assim, para aquilo que é o objetivo não, digamos, aquilo que são as exigências do ponto de vista do que uma auditoria deve incluir. Portanto, isso está estabelecido nos documentos dos regulamentos. Eu vou usar aqui aquilo que é o mais, digamos, com uma referência um bocadinho mais exigente, que é o que está associado ao SCCE e que está escrito no despacho 17.449 de 2008 e que fundamentalmente define o que é que a auditoria para onde é que a auditoria deve olhar. Portanto, e diz concretamente que a auditoria energética deverá quantificar os consumos energéticos por instalação, por secção, equipamentos relevantes, etc. Olhar também para os custos, efetuar inspeções visuais de equipamentos, sistemas consumidores de energia, complementado pelas medições necessárias. Portanto, é importante o auditor reconhecer que um equipamento, só por ter uma potência muito elevada, pode não ser um consumidor relevante, digamos, e isto faz parte desse trabalho, digamos, é ver os equipamentos e ver qual é a sua relevância no contexto do consumo de energia. Esclarecer como é transformada a energia e quais os seus custos. Portanto, temos várias formas de transformação de energia dentro das instalações, térmicas, ar comprimido, água quente, o que seja. Portanto, todas essas áreas devem ser acauteladas.
Depois, efetuar um levantamento de caracterização detalhado dos principais equipamentos consumidores de energia. Estamos a falar, obviamente, de andar atrás das características, capacidades, potências, níveis de eficiência, de idade dos equipamentos que constituem a instalação. Depois, levantamento dos processos e circuitos, onde se inserem, digamos, esses equipamentos individuais, bombas, ventiladores, queimadores, o que seja. Portanto, transpor essa caracterização para a auditoria. Obter diagramas de carga elétricos dos sistemas considerados grandes consumidores de eletricidade. Obviamente aqui temos de ser criteriosos, porque as instalações têm muitos equipamentos e muitos circuitos, portanto, e o tempo é finito, e a auditoria tem que se pagar, portanto não vale a pena fazer, não valer a pena, não faz sentido fazer um trabalho tão exaustivo que o resultado depois não se paga do ponto de vista do desfecho e das conclusões finais. Determinar a eficiência energética de geradores de energia térmica, isso requer obviamente medições, tal e qual como no caso anterior. Temos aqui o caso do analisador de gases para caldeiras, sistemas de queima ao fim e ao cabo. Verificar o estado de instalação, transporte e distribuição de energia e verificar a existência de bom funcionamento de aparelhos de controle, regulação de equipamento. Hoje em dia, felizmente, há equipamentos que nos ajudam de sobremaneira. Aqui temos o caso da termografia, que dá exatamente para verificar se o transporte da rede de vapor está a ser feito em condições, se os isolamentos são adequados, etc. Se os próprios equipamentos de queima têm problemas ou não. Portanto, no caso daquela imagem, aquela caldeira já estava a precisar de algum isolamento naquela zona frontal. Realizar balanços de massa e energia, os principais equipamentos consumidores de energia térmica. Portanto, estamos a falar de caldeiras, fornos, secadores, etc. Determinar consumos específicos durante o período de realização da auditoria para posterior comparação. E determinar quocientes de consumo energético total e valor acrescentado bruto. Isto são os dois indicadores principais do SCCE, que é a intensidade energética, em que se faz exatamente este quociente entre aquilo que é o consumo e aquilo que é o valor acrescentado bruto da empresa anual. E da mesma forma o consumo de energia e a unidade associada à produção da empresa, para termos, digamos, duas visões distintas. Isto é interessante. Ao princípio eu achei que estes kJ por VAB, por euro de VAB, era uma coisa estranha, mas na realidade ajudou bastante em alguns casos. Estamos a falar de empresas, isto está associado um pouco à evolução da nossa sociedade e à evolução da indústria associada a essa evolução. Portanto, a indústria vai produzir sempre os produtos digamos assim, que o mercado estiver a vender. E tipicamente o que está a acontecer, e tem acontecido nos últimos anos, é que as pessoas vão querendo coisas cada vez mais diferentes e nem sempre mais económicas do ponto de vista energético e ambiental. E o que acontece é que as empresas, por mais eficientes que sejam, e elas vão ficando cada vez mais eficientes, eu vou acompanhando isso, os seus consumos específicos por vezes aumentam. E aumentam porquê? Porque os produtos que produzem são cada vez mais exigentes do ponto de vista energético. Só para dar dois exemplos, por exemplo, o caso do café, que antigamente, tipicamente, era café em grão ou no máximo moído, e que era vendido em pacotes de quilo e 250 gramas, mas o de quilo, digamos, era a referência. Hoje em dia o que é vendido são umas pastilhas muito, muito pequeninas, com pouquíssimo café lá dentro, mas que em termos de volume de material, estamos a falar de embalagem plástica, de cartão, etc., às vezes ultrapassa o volume do próprio café. Digamos, e o consumo de energia associado a todo este embalamento digamos, e a colocação do café naquelas pastilhas
faz com que o consumo específico das empresas de café mais do que duplique. O que quer dizer que, digamos assim, a empresa, por mais eficiente que seja, não consegue, digamos, contrariar. Os kJ por quilo de café aumentam muito, comparado, obviamente, com aquilo que se pretendia. Mas, por outro lado, este indicador de kJ por VAB tipicamente aumenta, porque se é um produto de maior valor acrescentado, o VAB aumenta. Digamos, este indicador acaba por nos mostrar que a empresa está a perder do ponto de vista do consumo específico, mas está a ganhar do ponto de vista da intensidade energética, porque o VAB é superior. Portanto, isto só para dar a ideia da relação destes indicadores, portanto, e a análise destes indicadores é sempre muito interessante de acompanhar e é importante. Portanto, a auditoria também deve identificar e quantificar possível, também deve, é um deve com D grande, quantificar possíveis áreas de economia de energia que são viáveis como resultado das situações encontradas, sejam anomalias ou apenas eficiência datada, digamos assim, ou seja, equipamentos mais antigos que devem ser substituídos. Também definir intervenções como viabilidade técnica ou económica. Portanto, a auditoria deve definir, digamos assim, deve determinar as poupanças resultantes da medida proposta e deve verificar se há viabilidade técnica ou económica ou não para cada uma dessas medidas. E, finalmente, definir linhas orientadoras para a implementação ou melhoria de um esquema operacional de gestão de energia, ou seja, a auditoria também deve olhar para os processos de gestão de energia das empresas e deve fazer uma análise crítica, porque nesta área da gestão de energia e dos processos internos de gestão de energia ainda há muito a fazer nas empresas. Há umas que já estão, digamos, relativamente avançadas, mas a maior parte tem muito ainda a aprender e a fazer nestes processos. Portanto, a auditoria também deve olhar para isso e deve contribuir com sugestões e recomendações nesse sentido, para que as empresas vão melhorando, digamos, os seus processos internos de melhoria na parte da gestão de energia. Do ponto de vista prático, portanto, isto resume um pouco aquilo que é a exigência do regulamento, digamos, e que tem que ser implementado pelos trabalhos da auditoria, ao fim e ao cabo. Do ponto de vista prático, digamos, a auditoria tipicamente divide-se aqui nestas fases. Eu, se calhar, nas próximas apresentações, se calhar vou introduzir ali um ponto prévio, que é a proposta. Digamos, eu costumo dizer que o meu trabalho começa logo na proposta, porque eu tenho que saber como é que o que é a empresa, o que é a instalação, para desenhar, digamos assim, o trabalho da auditoria. Mas depois, digamos, da proposta aprovada, temos aqui uma preparação da intervenção, que é muito importante. Digamos, é aqui que nós nos preparamos para o que vamos encontrar, e aí pedimos um conjunto de informação, plantas, faturas, esquemas, o que for possível. Às vezes não é possível muito, mas quanto mais bem preparados formos, melhor será, digamos assim, o rendimento do segundo ponto, que é a intervenção no local, ou os trabalhos de campo, onde se vão fazer todas as medições e levantamentos e colocar as questões a várias pessoas, e às vezes a mesma questão a pessoas diferentes para ver se aquilo bate certo. E depois do trabalho de campo, recolhemos a tralha toda e vamos ao trabalho de casa, que é o tratamento dos dados. Portanto, nesta fase que também é interessante, digamos, surgem, quando os dados começam a ficar organizados, começam a surgir mais alguma informação interessante e que muitas vezes nos dá pistas para novas oportunidades de melhoria. E depois vem a parte da elaboração do relatório, da apresentação e depois da discussão das medidas. E, digamos, apesar de não ser, digamos assim, obrigatório na parte da auditoria energética, a auditoria energética, se ficar por aqui, digamos, o resultado é pobre, digamos. Ela deve promover um plano de seguimento, ou seja, a preparação de um plano de racionalização, e porque é a partir daí digamos, que os resultados da auditoria depois se podem rentabilizar.
Do ponto de vista dos resultados, digamos, e em tom de fecho aqui desta parte das auditorias energéticas, apresentado de uma forma um pouco diferente do que está atrás. Portanto, como auditoria energética, nós conseguimos conhecer os consumos e custos da utilização da energia, e muitas vezes há muitas surpresas. Há empresas que têm ideias pré-estabelecidas sobre, digamos assim, o peso das várias áreas na utilização de energia, e depois, quando os resultados aparecem, há algumas surpresas interessantes. Há empresas que não faziam a mínima ideia que estavam organizadas daquela maneira. É sempre engraçado. É possível, com a auditoria, conhecer a característica energética da instalação, ou seja, como é que os consumos variam com alguns indicadores, como a produção, por exemplo. Podemos, com isso, atribuir consumos e custos a setores de utilizações, o que é importante às vezes para as empresas atribuírem custos a determinadas áreas digamos, e com isso ajudar na sua gestão interna. Portanto, muitas vezes estavam a atribuir custos a setores que não eram propriamente os mais importantes do ponto de vista do consumo de energia. A auditoria deve identificar medidas de racionalização, obviamente quando as há. Já em algumas empresas onde vamos para aí pela quarta ou quinta vez, as coisas já começam a ser muito difíceis, mas lá se vai arranjando sempre qualquer coisa. Deve permitir obter dados para apoiar a tomada de decisões fundamentadas, por exemplo, a troca de um equipamento pode... Vamos imaginar um compressor de ar. Às vezes há uma ideia de se trocar um compressor de ar, portanto, e uma análise detalhada, digamos assim, da operação do compressor e do dimensionamento do compressor pode ajudar, digamos, a tomar a decisão certa. A auditoria também deve apoiar a definição de metas de eficiência, digamos, é um requisito, digamos, do plano de racionalização. Avaliar medidas de racionalização implementadas, isso é também digamos, não sendo, digamos, um elemento que está definido como requisito da auditoria do ponto de vista do regulamentar, é uma coisa que ajuda, digamos, a passar a palavra da melhoria de eficiência, ou seja, é constatar que uma coisa que foi implementada e que a auditoria ajudou a verificar que resultou, ajuda a demonstrar que estas medidas funcionam e que elas podem ser alargadas, digamos assim, a outros casos semelhantes. Obviamente, tem que ser sempre estudados caso a caso, mas é sempre engraçado constatar e verificar na realidade que a implementação resultou. Também avaliar os processos de gestão de energia e o sucesso da própria estratégia de gestão de energia da empresa, e ajudá-los a melhorar. Reforçar a importância das áreas técnicas. Portanto, isto é uma preocupação que eu particularmente tenho, porque muitas vezes a área técnica em algumas empresas é muito bem, digamos assim, suportada por quem está por cima, mas em alguns casos as áreas técnicas estão um bocado abandonadas, digamos, e andam um bocado a reboque digamos, daquilo que a produção vai pedindo, e não lhes são dados os meios para fazer aquilo que é preciso. Digamos, nas auditorias de energia, portanto, eu tenho essa preocupação, que é puxar um bocado a brasa à área técnica, para que eles possam ter os meios para apoiar os processos internos de gestão de energia. E aquilo que é o truque principal, digamos, porque obviamente quem percebe do que está nas instalações são as pessoas que lá estão e passam lá os dias todos. Nós temos a felicidade de entrar com uns olhos, digamos assim, diferentes, com uma visão diferente, e temos a obrigação de ter algum treino e algum conhecimento, que ao olhar para determinadas situações que as pessoas veem, que as pessoas das instalações veem todos os dias, mas que às vezes ou desvalorizam ou digamos, não têm a sensibilidade para isso, acabam por deixar passar. E esse é um dos nossos grandes truques e mais-valias que podemos levar para a auditoria.
Portanto, como eu disse há pouco, estamos em tempo de mudança. Temos aí a nova diretiva que supostamente ia ser transposta até 11 deste mês e que fundamentalmente organiza as coisas da seguinte forma. Digamos, espero que o nosso governo tome juízo e não faça como fez com o Decreto-Lei 108A, que foi uma coisa assim mal amanhada. E que tente, digamos aqui, dar uma volta aos vários regulamentos no sentido de os alinhar de acordo com aquilo que é a expectativa desta diretiva. E, fundamentalmente, a diretiva olha para as empresas, digamos, enquanto o SGCE e os transportes e o sistema de certificação energética de edifícios olham para a instalação em si, é uma instalação de cada vez. A diretiva olha para a empresa, portanto, e uma empresa pode ter várias instalações, portanto, e o que a diretiva diz fundamentalmente as empresas com consumo final superior a 85 terajoules ano são obrigadas à implementação de um sistema de gestão de energia ISO 50001 até outubro de 2027. O sistema esse tem que ser certificado, não basta só implementar, tem que ter certificação. Ou um sistema de gestão ambiental, ou um contrato de desempenho energético, de acordo com o anexo 15 da diretiva. Portanto, isto é aplicado a grandes consumidores. Okay? Depois há aqui umas nuances que, obviamente, não interessava estar também aqui a detalhar muito, mas, fundamentalmente, as empresas, vamos imaginar uma empresa que tem muitas instalações, não está obrigada a auditar tudo, está obrigada a auditar 90%, o que permite que deixar de fora, digamos, empresas pequeninas. Mas mesmo assim, em alguns casos, estou a ver o processo relativamente complicado. Só para imaginar, por exemplo, o caso de uma NOS ou de uma Mel ou de uma Vodafone, em que tem milhares de instalações. Se tiverem que auditar 90% do consumo, não vão haver auditores suficientes para fazer isto. Neste momento já não há, portanto, quanto mais se isto for para a frente. Portanto, obviamente aí tem que se encontrar algum processo de simplificação, porque não faz sentido estas empresas auditarem 100 unidades do mesmo tipo, com as mesmas características, porque não faz muito sentido. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, isto é para os grandes consumidores, acima de 85 terajoules por ano. Para empresas acima de 10 terajoules por ano. Portanto, o que passa a ser obrigatório é auditorias energéticas de 4 em 4 anos, a implementação de um plano de racionalização e reporte anual. Estas auditorias energéticas são de acordo com o anexo 6 da diretiva e, à partida, eu não estou a imaginar que venham a ser muito diferentes daquilo que é a prática habitual, que já está mais ou menos em vigor. Até porque na transposição para o regulamento nacional, para a lei nacional, imagino que eles vão querer rentabilizar, digamos, todo digamos, o know-how que existe já dos trabalhos e dos manuais e dessas coisas todas que já existem em Portugal. Portanto, este caso é ligeiramente mais simples, mas carece, obviamente, destas auditorias de 4 em 4 anos. Ok. Passando aqui ao projeto, confesso que foi uma experiência interessante pelo seguinte: os NEVs eu já os introduzia nas auditorias de energia de alguma forma, mas mais, digamos assim, de forma informal, sem ter propriamente uma obrigação, porque não era obrigatório, mas quando dava jeito, introduzi-los, eram introduzidos. Sem provavelmente haver uma regra bem definida. Portanto, ao entrar neste projeto, percebi que há muito a ganhar, até porque a própria diretiva vai no sentido de que eles passem a ser integrados no processo de avaliação das próprias auditorias energéticas, e acho que faz sentido, porque nos permite exatamente a sistematização da atribuição do valor dos benefícios não energéticos
como disse o Pedro há pouco, digamos, esses benefícios não energéticos muitas vezes podem significar a diferença entre uma medida ser interessante de implementar ou não, do ponto de vista da administração de uma empresa. E há alguns casos interessantes pelos quais nós passamos, que sem os NEBs e sem a contabilização dos NEBs, digamos, a medida era terrivelmente antipática, digamos assim, do ponto de vista da implementação, porque tinha um payback altíssimo, e com os NEBs as coisas ficaram logo com outro aspecto. É claro que nesse caso, por exemplo, a troca de uma caldeira ou a compra de um chiller, tipicamente este tipo de investimentos não se pagam exatamente pela poupança de energia que trazem, porque são investimentos muito grandes, pagam-se exatamente pelos NEBs, ou seja, pela segurança da continuidade de serviço, porque o equipamento que lá estava velho, ou pela redundância. Se eu quiser ter 2 caldeiras ou 2 chillers, a redundância é um NEB importante, dá mais segurança do ponto de vista do abastecimento. Portanto, isso são tudo questões muito importantes que, se lhes dermos valor, obviamente o cenário muda completamente. Este processo, digamos, eu acho que pode ser perfeitamente integrável nas auditorias de energia, obviamente com regras bem definidas, mas temos que fazer um trabalho de descomplicação, digamos assim. Este projeto, obviamente, era um projeto, é um primeiro projeto, um projeto piloto, que obviamente carecia de complicar as coisas para poder abranger o maior número possível de situações. No entanto, depois no terreno devem-se procurar soluções que permitam, digamos, de uma forma rápida, avançar com a introdução dos NEBs, porque se o processo for muito complexo, vai ter uma taxa de rejeição grande, porque o trabalho da auditoria de energia já é uma coisa complexa. Se nós lhe introduzirmos, digamos, uma complexidade muito, muito grande em cima, a coisa torna-se menos atraente. Eu diria que a minha recomendação neste caso vai para aquilo que já se faz, mesmo nas próprias normas por exemplo, a norma da ISO 50002 para as auditorias de energia define, digamos assim, níveis de complexidade para as auditorias, em que nós podemos, digamos, complicar a auditoria de acordo com um conjunto de parâmetros que são definidos, e em função daquilo que é a dimensão da empresa e a complexidade dos processos, porque senão, se fôssemos usar um nível mais alto de complexidade, digamos, as empresas mais simples dificilmente conseguiriam pagar a auditoria de energia. Portanto, e aqui o processo, eu imagino que possa ter um escalonamento da complexidade da análise dos NEBs, em função exatamente digamos assim, daquilo que é a complexidade da empresa, para permitir que eles facilmente sejam integrados nas auditorias, mesmo que a auditoria seja simples, digamos, a aplicação dos NEBs também possa ser simples, e dessa forma as coisas andarem de uma forma mais natural e digamos, mais frutífera para o resultado dos trabalhos. Notas finais. Tinha aqui algumas coisas que achei que eram interessantes. Já as tinha apresentado na apresentação na Ordem dos Engenheiros, mas acho que vale a pena, porque são coisas que nos estão a fazer falta. A primeira é uma delas. A primeira já tinha referido, que é exatamente aproveitar o momento para modernizar a regulamentação existente. A regulamentação, neste momento, ainda antes da transposição, está baseada naqueles 4 regulamentos que eu referia atrás. Uma empresa vamos imaginar, uma empresa que é não PME, que tenha uma indústria, que tenha um edifício de escritórios com alguma dimensão e que tenha uma frota de transportes, de repente tem que cumprir 4 regulamentos de eficiência energética com 4 portais diferentes,
um deles nem tem portal, tem que ser em PDF por e-mail, com duas entidades distintas, uns são geridos pela ADEN, os outros são geridos pela Direção-Geral de Energia, ou seja, a empresa tem aqui um quebra-cabeças para resolver, o que não, digamos, é pouco recomendável para que as empresas possam aderir, senão elas vão tender a fugir como têm fugido naturalmente. Portanto, acho que este momento, que é um momento de transição, deve ser aproveitado para modernizar esta regulamentação, tentar, digamos, que o interface e os portais, essas coisas, possam ser modernizados e, se possível, um único para gerir tudo. Há aqui uma necessidade de maior envolvimento das escolas e universidades na formação de técnicos. Há uma escassez brutal de técnicos neste momento. A Paula referiu há pouco e bem que dos 250 e tal técnicos, 30 estão em operação. Eu, digamos, tenho até algumas desconfianças que sejam 30. Mas pronto, vou achar que sim, porque de repente parece que desapareceram. Nós andamos a passar trabalhos uns aos outros e neste momento não consigo apresentar uma proposta antes de meados de 2026. Por isso podem ver que as coisas não estão fáceis. Por isso é uma oportunidade para as universidades promoverem, digamos, esta área. A própria Direção-Geral de Energia está a concorrer com as empresas, a roubar técnicos e buscá-los às empresas para eles, e as empresas estão a ficar ainda mais desfalcadas. A DGEG não tem para eles e as empresas não têm também técnicos suficientes. E com as alterações legislativas, portanto, eu imagino que o trabalho vá aumentar e faltam-nos técnicos. Ponto seguinte, há uma necessidade importante ao nível da sensibilização e proteção dos consumidores. Há, digamos, volta e meia vão surgindo alguns esquemas que são fraudulentos de venda de equipamentos ou de soluções técnicas de vários tipos que são enganosas e que fundamentalmente é só para conseguir algum lucro à conta de falta de conhecimento dos consumidores, digamos, e as entidades estão-se muito caladas nestes aspectos e não deveriam estar. É importante também haver mais e melhor informação, nomeadamente ao nível das faturas de energia, de serem mais claras. Digamos, eu tenho a fatura que me chega à casa tem 5 páginas e eu, ao fim da terceira, já desisti de continuar a ler, porque aquilo são tantas parcelas e é uma fatura doméstica. Portanto, eu tenho sugerido várias vezes que devia existir uma página única igual para todas as empresas, todos os operadores, e depois eles, a seguir a essa página, podiam pôr as 5 ou 6 ou 20 páginas que achassem que tinham que pôr. Mas a primeira era igual para todos, com um formato concreto, porque já havia faturas onde a reativa vem em kilowatts e algumas parcelas da reativa que têm 3 escalões, têm todas o mesmo preço. Portanto, há muitos erros a nível das faturas de energia hoje em dia que não deviam ser permitidas. A informação sobre a intensidade energética dos produtos, porque lá está, aquilo que eu referi há pouco. Se as pessoas não sabem que consumir pão de forma sem côdea é 30% mais energeticamente intensivo do que o pão com côdea, então as pessoas se calhar não decidem corretamente e vão comprar aquilo que lhes dá mais jeito na altura. E, digamos, é importante as pessoas saberem qual, digamos assim, o impacto energético nos produtos, no café com cápsulas, etc. E temos alguns focos de investimento que eu acho que são importantes. Um deles é na formação, como já referi. O outro, ao nível dos sistemas informatizados de apoiar a gestão de energia. Estes processos estão a ficar um pouco mais complexos, e aqui obviamente estou a falar a nível das empresas. A gestão de energia já, digamos, para se conseguir, em alguns casos, tirar mais um bocadinho de eficiência nas empresas,
é preciso já ferramentas relativamente sofisticadas que no mercado ainda não têm abundância, portanto há poucas empresas ainda a trabalhar nesta área. Posso até passar aí para o último ponto, que é a aposta na inteligência artificial, digamos, eu acho que é uma área interessante de desenvolvimento, porque, digamos, as empresas não conseguem muitas vezes tirar partido de algumas das coisas que têm, nomeadamente a nível de produção local de energia, através de UPACs, sejam elas fotovoltaicas ou eólicas ou o que for, e muitas vezes o encaminhamento dessa energia para determinado tipo de consumidores. Às vezes as empresas têm sistemas de acumulação internos, por exemplo, há armazéns que têm sistemas de carga de baterias para empilhadores que podem utilizar, digamos assim, quando têm UPACs de uma forma um pouco mais exaustiva e tirar partido dessa capacidade de acumulação se tiverem algum sistema que faça essa gestão em ver, porque não há ninguém que esteja, obviamente, a olhar para o sol e para os carregadores de baterias e dizer assim, agora vamos mandar os kWh para ali, ou agora vamos vender à rede, porque é melhor. Portanto, ou seja, estes sistemas começam a fazer falta para se poder ir um pouco mais longe. E, obviamente, como já começamos a ter excesso de energia renovável em algumas horas do dia, obviamente, não sempre, mas em algumas horas do dia, portanto, há que haver também a aposta nos sistemas de acumulação para exatamente poder tirar partido desses excessos. E não vos maço mais, espero que não tenha ultrapassado muito o tempo e fico disponível para